Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Apoio Coopervaz, cultivando conexões. Realização Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Mídia, comunicação e marketing. Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Produtor e produtora de café, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Café na Pauta. E hoje nós estamos aqui para fazer o quê? Agregar valor ao produtor rural. Estamos aqui com um convidado super bacana, que já foi nosso convidado no passado e o cara foi tão bem, ele foi tão bem que nós chamamos ele de novo. É, Marcelão? É isso daí, Leandro. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado, Leandro. Muito prazer estar aqui junto com vocês na Minas FM, trazendo um pouco de conhecimento para o nosso produtor e produtora rural. Bacana. Então, produtor, aproveita esse episódio, vamos aproveitar, vamos assistir, vamos prestar atenção nos detalhes que o Marcelo vai estar apresentando para nós hoje, porque a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Hoje nós vamos procurar saber se nós teremos café ou não teremos café em 2025. Quando a gente fala teremos café, né, Marcelo? É claro que eu estou exagerando. Nós teremos, mas quanto que nós teremos? Essa é a pergunta que todo mundo está querendo saber. Olha só, você que não é inscrito no nosso canal, aproveitem, se inscrevam, dê o like, compartilhe. Vamos em frente, vamos agregar valor ao nosso produtor e à nossa produtora de café. Marcelo, vamos responder essa questão? Vamos lá. Vamos lá. Será que nós teremos café em 2025? Ô, Leandro, nós vamos ter café sim em 2025. O duro é saber quanto de café nós vamos ter. Nós vamos ter uma safra mais baixa. Na nossa região aqui da Mantiqueira e do Vale do Sapucaí, a safra vai ser um pouquinho menor que o ano passado. Existem alguns produtores e produtoras que estão fora da curva, mas, de um modo geral, teremos uma queda aí de 20%, 25%. Estes produtores que você está nos trazendo, que estão fora da curva, no sentido de vão repetir o 2024 ou talvez até ter um pouco mais, é isso? Não, esse pessoal que está fora da curva são pessoas que vêm faz 3 anos sem ter safra de café e esse ano acertaram, vai ter uma safra. Bacana. Então nós estamos falando de cafés novos que estão chegando, lavouras novas, lavouras que sofreram algum esqueletamento, alguma poda no passado, foram podadas. É isso que você está trazendo? As lavouras pós-geada de 2021, nós tivemos aí secas severas, as lavouras não vegetaram de acordo. Então agora o produtor ficou aí 3 anos sem ter café, cuidando, agora a lavoura resolveu produzir. Marcelo, qual que é o sentimento? Você que é agrônomo, você que está no campo, essa situação da seca é uma situação que nós estamos vendo ser repetida ano a ano. Eu diria que a seca hoje ela já provoca mais medo no mercado do que a geada. Há um tempo atrás a gente tinha medo de geada. A gente fazia toda a programação de mercado, fazia mais, fazia menos negócios, com medo daquilo que poderia vir no período frio, no inverno brasileiro, né? Hoje eu percebo, como atuo no mercado, eu percebo que esta atenção, esse foco mudou um pouco ali para setembro, outubro, que é o período da florada do café no Brasil. Isso. Como é que fica a cabeça de vocês? O que passa na cabeça de vocês? Porque nós estamos vivendo aí anos de problemas frequentes, né? Insistentes, está incomodando o produtor e está trazendo uma incerteza muito grande para quem produz, não é verdade? Leandro, o grande problema hoje em dia que eu vejo é o seguinte: as lavouras de café, o ideal do cafeeiro, o arábica que nós produzimos aqui na região, era ele estar em torno aí de 18 a 20, 23, 22 graus, a temperatura ótima para o café. Além da seca, todo mundo fala de seca, mas eu não estou tão preocupado com a seca, que seca sempre teve. O que está mais me preocupando é a temperatura. Sol. Por exemplo, hoje
eu passei em frente do termômetro ali nas 2 horas da tarde e estava marcando 32 graus. O que quer dizer isso? Passou de 24 graus Celsius, a planta começa a diminuir o seu metabolismo. Cada 1 grau, ela diminui 10%. Passou de 30 graus, a planta, se a temperatura cair abaixo de 24, ficar entre 18 e 24, a planta demora de 3 a 4 dias para começar a esboçar uma reação. Se persistir esse clima acima de 30 graus, a planta demora mais tempo. Ela não vai. Não vai. Você fala seca, tudo bem, seca. Vou pôr irrigação no café. Não resolve, né? Não resolve. Você tem que pôr um ar-condicionado na lavoura. A gente tem visto aí, você está falando de uma coisa que é verdade. A gente acostumou, de uma certa forma, a falar seca, né? Sim. Você conversa com várias pessoas no mercado, você conversa com vários produtores, todo mundo fala em seca, mas na verdade não é seca, né? É isso aí que você está trazendo para nós, é a questão da temperatura. Temperatura. Se a temperatura ficou acima de 30 graus, o café, depois que a temperatura voltou, o café demora de 7 a 10 dias para voltar ao seu metabolismo normal. Isso, o que está acontecendo? Com esse estresse de temperatura que nós estamos tendo, na florada do ano passado, nós tivemos temperatura acima de 28 graus. Prejudicou demais o pegamento da florada. Então, nós não tivemos uma florada satisfatória. Por isso que está tendo essa quebra. Ô Marcelo, e dentro disso que você está nos apresentando, o que cabe ao produtor fazer? Ou não tem o que fazer numa situação dessa? Manejo mudaria alguma coisa? Diminuiria os efeitos dessa temperatura? Sombreamento? O que você me diz? Leandro, eu vou te falar que não existe uma receita pronta. Cada caso é um caso. Tem pessoas investindo em irrigação, que eu acho que não vai resolver o problema. Porque o problema é temperatura. Sombreamento, eu te levo nas lavouras sombreadas aqui em São Gonçalo. Não vai resolver, porque a pleno sol aqui no Brasil, a lavoura desenvolve melhor. Se tiver sombreamento, ela só estiola e não produz café. Dá um grão ralo longe. Entendi. Então não é o ideal. Tá. Então, assim, o manejo talvez ele... Tentar pôr mais matéria orgânica no solo, manejar o mato para ter uma reserva de água aí, diminuir a temperatura aí perto das radicélulas e torcer para... Essa temperatura que você comenta, que é a temperatura de 32 graus que você citou, essa temperatura na folha do cafeeiro, ela é bem mais alta. Ela é bem mais alta. Isso é a temperatura não é pegando no termômetro, mas se você pegar com a incidência de solar ali, é muito mais alta. No solo também muito mais alto, principalmente solos descobertos, né, Marcelo? E solos que tenham um teor de areia maior. Perfeito. Marcelo, mas e aí? Dá para a gente perceber isso claramente, na prática, o que está acontecendo na lavoura de café? Dá, Leandro. Olha só. Isso daqui eu trouxe para vocês um ramo de café. Isso daqui é uma lavoura de montanha. Tem até... Não, a outra que é de montanha. Essa aqui qual variedade Isso daqui é Mundo Novo, tá? Mundo Novo. Um Mundo Novo. É uma lavoura que ela está vindo de esqueletamento. Ela veio, tá dando fruto de esqueletamento essa lavoura? Isso, essa lavoura veio de esqueletamento, foi cortada, eu ranquei o ramo bem onde foi, olha o tamanho do ramo. O que acontece? Aqui tudo era para estar cheio de café, tá ralo. E olha o crescimento para o ano que vem, ó. Isso daqui foi o inverno. Aqui o que dá café é galho novo, né? Aqui ó, o que tem para o ano que vem? 1, 2, 3, 4 nós. 4 nós. E não tem café, negou. Quando vocês me perguntam, por que vai quebrar? Aí o que eu estou fazendo? Estou pegando o ramo de café e mostrar isso que é. Abortou. E essa situação que você está nos apresentando, nesta lavoura que você retirou esses galhos, é uma situação que prevalece por toda a lavoura, por todo aquele território ali? Isso. Que você analisou? A maioria das regiões são desse jeito. Tá, isso aí nós estamos falando da região nossa aqui. Isso. Nós estamos falando de Mantiqueira. Gente, nós estamos falando de Mantiqueira de Minas. Isso daqui foi pegado lá no... Esse ramo, eu peguei lá no distrito de Carneiros. Do Carneiros. Obrigado, inclusive, pelo financiamento, né? Tá certo? Mas o que eu acho relevante essa informação, Marcelo, que você está nos trazendo, que é o seguinte: Mantiqueira de Minas. Sim. Como que historicamente é conhecida a Mantiqueira de Minas, né? Uma região fresca,
Uma região que você tem fartura de água, fartura de clima bom, ameno, né? Isso. E olha só o que nós estamos vivendo aí. Outro exemplo, Leandro, tá aqui, ó. Mesma coisa. Essa é outra lavoura, só que da montanha. Aqui aqui nós estamos falando de uma outra variedade. É mundo novo também. Mundo novo também. Só que esse mundo novo aqui está acima de 1.000 metros de altitude, o outro está abaixo. Qual que é 900 metros de altitude aqui. 900 metros de altitude. Ali. E esse daqui está a mais de 1.000 metros de altitude. Mais de 1.000 metros de altitude. O que aconteceu? Ó, esse café não está vindo discretamente, ele já deu uma safra. Ou seja, 2024 ele produziu. Produziu um pouquinho, que foi esqueletar à tarde. Então, o café começou a crescer aqui para a safra de 2025. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nós. 15 nós, tudo banguelo. Tudo banguelo. Não vai ser uma safra, vai ser uma safra boa, média alta. Marcelo, cada nós esse aí em condições normais de temperatura e pressão, o que seria a produção ali, a produção de grãos em cada nós desse aqui? De 12 a 15. De 12 a 15. Aí nós estamos falando de quantos nós? Aqui, de quantos frutos? Quantos frutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo, nós estamos falando aí tem ramo que, ó, 1. Nós estamos falando praticamente aí de 50%. Se você for analisar todos, porque nem todos estão com 7, não, né? Tem Tem menos. um aqui que está com 5. Aqui não tem nada. Aqui embaixo não tem nada. Então vamos lá, considerar 50%. 50%. Uma lavoura que era para estourar de produção esse ano, não então, vai estourar. assim, esta propriedade ou este talhão, nós estamos considerando uma quebra aí com base nisso aqui de 50%. É uma lavoura que era para dar em torno das suas 80 sacas por hectare, vai dar 35, 40. 35, 40. E ela produziu pouco no ano anterior. Aí, ó. Ou seja, nós estamos falando aí de 2 anos deste proprietário, este produtor aqui, sem produção, ou praticamente sem o potencial da produção que ele esperava. Isso. Né? Ela teve uma safra aqui que não teve muito café e agora está vindo uma safra maior, mais... Marcelo, ficou muito claro para nós que nós estamos falando da nossa região da Mantiqueira, sul de Minas, uma região que tem um clima, pelo menos tinha um clima ameno, né? Sim. Uma região de altitude. Você tem relatos das outras regiões? Tem conversado com seus colegas de trabalho? Leandro, eu conversei muito com o pessoal ali de Franca, que eu tive na época da florada, em julho, agosto, eu tive lá em Franca. Franca, esse ano passado, foi uma safra muito baixa. As lavouras estavam muito bonitas. Mas com a seca, que prolongou até meados de outubro, as lavouras desenfogaram muito e tem lavoura que não deu praticamente nada. Deu flor, mas não tem café. Quanto mais quente a região, pior foi o resultado. O que está acontecendo com as lavourinhas recém-plantadas aqui na região nossa, de maneira geral falando? Ô Leandro, quem plantou lavouras em novembro até 20 de dezembro, as lavouras desenvolveram bem, então desenvolvimento satisfatório até acima da média. Quem plantou a partir de janeiro ficou 20 dias a 30 dias aguando café. As lavouras estão feias, requeimaram as folhas. Porque eu recebi umas fotos, inclusive, do Cerrado, de Franca, é coisa de assustar, viu? Tá todo mundo aguando café, não é irrigando, aguando. Aguando café. Ô Marcelo, bacana. Para 2026, frente a isso aqui que você está nos mostrando, como é que fica a situação? Leandro, essas duas aqui, você viu que não vai dar café. Aí vão chegar onde eu quero. Daqui é uma lavoura de catuai vermelho, que está lá no distrito também de Carneiros. Isso daqui foi o crescimento para esse ano, que teria de ter dado café. Negou. O que ela tem para o ano que vem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo para o 7º. Essa é uma lavoura que tem 10 sacas por hectare. Então ela tem 7 nós. Você vê que ali deu 15. É uma lavoura que tinha que estar com 15. Ela está com 7 nós. Não vai ter uma safra boa. Quando a gente fala deste estágio de crescimento de galhada, né? Sim. Qual é o ápice do crescimento no que diz respeito a tempo, a periodicidade? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro já para de crescer, já diminui o ritmo. Então, ou seja, nós estamos falando de uma planta que começou a se desenvolver, crescer ramos desde outubro. Isso. Né?
E que teve esse crescimento interrompido agora em Não agora, o período, fevereiro, né? Janeiro, fevereiro. Fevereiro começa a crescer menos, mas ainda cresce um pouquinho. Só que com essas altas temperaturas a planta não performou. Tá. Ela não teve força para crescer. Aham. Tanto é que aqui era para ter café, não tem. Isso aqui é uma lavoura de 4 anos. 4 anos, lavoura nova, Lavoura entrando nova. na produção agora. Isso. Entrando na produção agora. Você tem alguns outros exemplos aí, Marcelo? O outro pra exemplo que eu mostrar? tenho, isso aqui já é uma outra lavoura de Catucaí. Isso daqui é no distrito dos Ribeiros. Mesma situação, lavoura indo para a 4ª safra. Olha o que ela tinha de dar café. Aqui tudo. Olha o que ela tem de café. Gente, atenção aqui, ó. O Marcelo, vocês estão observando que ele está relatando para nós aqui nome de algumas regiões, nome de alguns distritos. Todos estes que ele vem relatando faz parte aqui da Mantiqueira. Nós estamos falando do mesmo clima, né, Isso. Marcelo? Só altitude diferente. A altitude que está diferenciando um pouquinho aí. Acima né? de 1.000 e abaixo de 1.000. Aham. Essa daqui está acima de 1.000. O que aconteceu? O café cresceu até aqui. No próximo, no verão, agora o que cresceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, indo para o 7º nó. Mesma coisa, preocupante. baixo crescimento. Ou seja, em outras palavras, né? Para quem estava esperando, ou para quem, na verdade, criou uma expectativa muito grande em relação à safra 2026, precisa rever os conceitos, né? Precisa ver, porque essas lavouras aqui não vão dar nada. Essas vão tudo para esqueletamento. Ou recepa. Não vão dar nada. Ok. E essa lavoura aqui é uma lavoura que foi esqueletada em agosto, setembro. Ela Mais cedo. Ela teria de ter, igual que eu mostrei ali, 15 nós. Quantos nós ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indo para o 9º. Indo para o 9º. Era para estar com 15 nós. Mundo novo. Mundo novo. As outras variedades, você tem observado a mesma similar. coisa, o mesmo comportamento? Mesmo comportamento, Leandro. Mesmo comportamento. É preocupante, hein? Demais. É preocupante. Marcelo, mudando um pouquinho o braço da viola, né? Se a gente voltar agora para a safra 2025, Sim. é uma questão que está rodando o mercado, está todo mundo fazendo esses questionamentos, perguntando, e muitas vezes a gente fica sem material para a gente estar, na verdade, explicando e fundamentando aquilo que a gente fala, né? As hipóteses que a gente tem. Questão de enchimento de grão, tá certo? Nós sabemos, né, que historicamente você tem ali, nós passamos ou estamos passando pelo período de enchimento de grão da planta, né? Sim. Ou seja, onde o grão se desenvolve, ele vai se desenvolvendo, desenvolve açúcares, pessoal, é por isso que nós temos as bebidas, tá certo? Bebida mole, estritamente mole, depende do desenvolvimento desses açúcares do grão, depende do desenvolvimento, do crescimento do grão, né? E a sensação que fica não só para mim, mas também no mercado, é se nós teremos tempo hábil para que este grão cresça. Aproveite essa umidade que chegou há pouco tempo para nós. Leandro, já está... Vou te falar que hoje eu andei, vou mostrar uma dinâmica daqui a pouco para vocês. E vou te falar, estou reparando, nós não temos peneiras grandes esse ano. Então, ou seja, vai ser mais um ano de peneira dificuldade. baixa. Agora, bebida. Quando a temperatura passa de 30 graus Celsius, o café começa a produzir radical livre. Entra em estresse. Quando ele começou a produzir radical livre, para de produzir açúcar. Ele não vai ter a qualidade de beber. Talvez, eu não vou falar que o café vai beber rico. Isso depende de chuva, depende das coisas na época da colheita. Mas provavelmente as bebidas não vão ser tão especiais assim. Porque nós estamos falando de um desenvolvimento que é necessário para desenvolver esses açúcares. Sim, né, que e não tá... vai ter. Vai ser um café, igual eu faço uma analogia bacana. O pessoal fala muito de banana. A dona de casa fala, comprar uma banana no supermercado, boa banana da roça. Por que a banana da roça... Tudo vem da propriedade, Tudo vem da roça. Tudo vem da roça, não tem banana... A indústria não foi capaz. Não foi capaz ainda de fazer um clone e produzir em laboratório. Então o que acontece com a banana? Quando você apanha lá no campo e manda para o supermercado, ela está verde. Ela não tem todos os açúcares, ela vai amadurecer, mas ela não vai acumular os açúcares para dar aquele sabor.
E quando você come essa banana que está lá no supermercado, ela não vai ser docinha, ter Ela aquele foi sabor. forçada, né? Forçada. É. É o que está acontecendo com o café hoje. O café está sendo forçado com essa temperatura. A colheita deve antecipar um pouquinho esse Era a ano. pergunta que eu tinha para você. Né? É a percepção que vocês têm? É a percepção que eu tenho. Agora, vai ser uma maturação forçada, Isso. precoce, Isso. mas sem conteúdo de grão? Leandro, vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos lá, vamos fazer essa Eu dinâmica. vou fazer uma dinâmica Fabão, aqui que eu traz acho. para nós aí. Vamos fazer essa dinâmica aqui com o Vamos fazer Marcelo. essa dinâmica. Aqui, Quem financiou isso aí para nós, Marcelo? ó, isso daqui eu peguei do Leonardo Cunha lá nos Ribeiros, Certo. desculpa, nos Carneiros. Peguei o do nosso amigo Fernando lá nos Ribeiros. Peguei lá na divisa dos Ribeiros com o Distrito de Ferreiras, com o André, que plantou lá na divisa, perto do Sodinho, o saudoso Dinho do Doca. Ok. Apanhei e guardei numa garrafinha. Olha que bacana aí. Pessoal, muito obrigado aí pela contribuição. E aqui tem o quê? Tem grãos de café Catuai, Mundo Novo, Catuai vermelho, amarelo, Catucaí 2SL, Catucaí... As variedades são todas misturadas aí. Tem 200 frutos aqui que eu contei. Opa, não tá querendo sair não. Também vai sair. Você rasgar o fundo dele. É isso que eu vou fazer, eu vou cortar com Isso. fica mais fácil, né? É tudo ao vivo, viu, pessoal? É tudo ao vivo para todo mundo entender que na prática o trem é diferente. Isso aí. Vamos lá, Marcelo. Aí, muito bem. Aqui tem 200 frutos que eu fui coletando hoje ao longo do dia. Aham, bacana. O que esses frutos tinham que fazer? Tinha que estar tudo no fundo, porque tá tudo pesado. Exato. E não tá. Não tá. Nós temos 200 frutos, você falou Tem que 200 você frutos. jogou aí dentro. O que boiou aí, Marcelo? boiou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ou seja, nós estamos falando aí de quase 20%. Quase 25%, Leandro, Quase 25%. de café são boiados. Aí você vai falar, vai quebrar, xoxar 25%? Não. Tem muito desses grãos aqui que nós vamos ter o quê? Uma fava. A outra fava não tem. Aí, ó. Coração negro. Esse pegou o grão que boiou. Coração negro. Esse é o que boiou? Esse é o que boiou. Ah, tá. Ó, coração negro. Isso aqui começou a aparecer. A primeira vez que eu vi aqui na região foi em 2006. Tá. Isso é excesso de calor? Excesso de calor e falta d'água. Quer dizer, excesso de sol, né? É. É queimadura mesmo, né? Não é, a planta quer se desenvolver. Como Aham. tem esse calor, esse estresse, Aham. Pega um outro aí pra nós, Marcelo. ela não Vamos vai ver. mandar as coisas, não vai mandar o fruto. Ó, esse aqui tá amadurecendo forçado. Esse aqui pulou, mas lá. O outro coração negro. Deixa eu ver aqui, Marcelo. O outro coração negro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Rapaz. Preocupante, hein? E os grãos, Leandro, ó, tudo grão pequeno. Tudo grão pequeno. Ô, Marcelo, mas... E ó, esse foi pro fundo. Mas o que nós temos aqui? Moca. Ah, deixa eu Nós vamos ter muito moca Muito esse ano. moca. Vai ser o ano do moca. Eu já vou vender moca antecipado. Você porque pode depois vender, cair que você de vai ter. preço. Você só não vende peneira 18 acima, Não, senão isso você é- vai, isso você vai é- enrolar a unha. Isso aí desde o ano passado que eu não tô vendendo. Não tô vendendo. Deixa eu pegar um fruto maior aqui que tá lá no fundo. Ó. Paz. Ô, cheirinho bom, viu? É abençoado demais. Uma coisa boa. Aí, ó, esse grão é o grão normal de granação. Tava lá no Esse aí você fundo. pegou no fundo. Esse eu peguei no fundo. Esse tá normal. Aí. Não Dá é moca. pra gente colocar aqui, pra eles fazerem uma gravação pra nós, só pra gente mostrar o que é um grão normal. Olha aqui, gente. Marcelo, nós colocamos aqui a mesa, né? Até pra quem tá Tá nos assistindo, nos tá escutando. né? Uma separação. Nós colocamos um grão defeituoso
É o coração negro. Tá com... O coração negro é o que acontece? É quando um das sementes, dos grãos, ele apodrece, preteja. Tá. Depois... Será que seria, só te cortando, Sim. aquela parte da semente que está mais voltada para o sol, né? Não, Leandro, não necessariamente. Não tem relação? Não tem relação. Isso daí mandou os carboidratos só para um lado da semente, o outro perfeito. não chegou. Tá. Nós temos um grão normal, que ele estava no fundo da caneca, Perfeito. e nós temos o grãozinho ali, que é o moca. O que é o moca? Abortou, ele afundou, mas o que aconteceu? Ele abortou uma semente, só tem uma, e ele fica aqui... Não se desenvolveu. Não se desenvolveu, e fica arredondado, é o famoso grão redondo. É isso aí. Eu vou vender os contratinhos no futuro de moca já antecipado. Você pode vender, porque o peneira 17, 18 você não vai ter. Não vou ter. Isso aí tem que compensar. Você vai ter que falar pro gringo lá que, ó, companheiro, o negócio é o seguinte, esse ano é o moca, o melhor café da propriedade é o moca. É isso aí, é o que eu consigo te fornecer. Né? Bacana. Marcelo, bacana. Agora a pergunta, né? Neste estágio que nós estamos vendo aqui apresentados, né? Nós já temos aqui um acabamento. Agora nós vamos... No que diz respeito a crescimento de grão... Não tem mais. Não tem mais. Não, só se tiver alguma florada aí que teve em novembro, dezembro, nós estamos crescendo. Ou seja, um se pouquinho. nós tivermos aí aquelas floradas mais atrasadas e tivermos ocorrências de chuva, Sim, não é isso? isso. Com temperatura mais amena, aí a gente pode ter um desenvolvimento melhor desses grãos que estão, estes grãos que estão mais Tardios. atrasados, Isso. os tardios. Isso. Né? Mas com o andar da carruagem, o fotoperíodo agora diminui. O que é fotoperíodo? O comprimento do dia vai diminuindo, a planta também para de crescer. Entendi. Então, O fruto, que é parte da planta, para de crescer. para também. Tá. Tanto é que o fruto está amadurecendo forçado. Ah, bacana. Então, ou seja, a maturação precoce ela vai acontecer. Vai. Contudo, nós vamos ter este conteúdo aqui dentro Isso. deste fruto que nós vamos colher em 2025. Isso daí. Preocupante, hein, meu amigo? Preocupa não, faz parte do negócio. Eu sou o tipo da pessoa que eu vejo possibilidades, eu não vejo tudo ruim. Vão tirar o fardo negativo. Por quê? Café é um bom negócio agora, porque já foi um mau negócio. Claro, não tenha dúvida. E os intempéries climáticas, ela vem para regular o mercado. Tá. Mas na visão de vocês, agora uma pergunta muito relacionada à opinião sua, tá? Sim. Vamos fugir um pouco do técnico e vamos pegar um pouco mais dentro da questão da percepção, do feeling seu. O que você está vendo para frente no que diz respeito a clima, questão de temperatura, questão aí da defesa do produtor, o que pode ser feito mediante estas situações? São várias perguntas numa só, né? Mas o que eu quero te perguntar de fato é a visão sua para frente, né? O Leandro, eu acho que... Minha opinião. Eu vejo que daqui por diante, o clima, principalmente o calor, que vai ditar as produções. Tá. Nós vemos aí uma pauta, alguns governos aí de países desenvolvendo, desembarcando da pauta ambiental. Nós temos um aquecimento global. Isso é cíclico, eu acredito que seja cíclico. Mas se nós não voltarmos a cuidar do nosso clima, não só nós aqui em Minas Gerais, em São Gonçalo do Sapucaí, na Mantiqueira, mas o mundo inteiro não embarcar nessas pautas ambientais, frear um pouco o efeito estufa e os gases, a emissão de enxofre, carbono, nós vamos ter problema. E o legal é que assim, o mercado consumidor vem valorizando essas questões, né? Sim. E estamos vendo também movimentos nesse sentido, né? Sim. Você pega a agricultura regenerativa, quantos produtores aí que já estão, na verdade, ajeitando a casa para, na verdade, entrar aí em um novo método de produção, Isso. né? Com o objetivo de diminuir, inclusive, esses problemas que nós estamos apresentando aqui, né, Marcelo? Sem dúvida. A longo prazo, eu enxergo continuar do jeito que continuar. Não mudar nada, porque o clima é cíclico. Tem época que seca mais, chove mais, tem época que esfria mais. Se não tiver um resfriamento, vai ser inviável produzir café arábica. Não sem produção. Vão ter produções menores.
Marcelo, já que a gente está falando de clima frio para esse ano de 2025, você escutou alguma coisa? Alguma coisa já pautada, fundamentada, que você queira compartilhar aí com a gente? Leandro, não escutei nada ainda. O pessoal, eu vi o que eu achei bacana, o IMET lança sempre o prognóstico do trimestre. Eu vi dezembro, janeiro, fevereiro, bateu certinho. Temperaturas mais altas e pouca chuva. Chuva um pouco abaixo da média, não seca. Nós tivemos um veranico aqui de 45 dias. Sim. Isso foi terrível, não só para o café, para o safrinha, para tudo. Então, eu não vejo nada de frio o pessoal falando. Tem um pessoal falando que vai resfriar a partir de maio, vai voltar a temperatura mais baixa, que é muito importante a temperatura baixar. Se nós continuar com essa temperatura alta, nós vamos chegar ali em setembro, outubro, o pé de café vai ter uma folga no pé. Ele vai jogar tudo fora. Marcelo, agora uma pergunta assim, totalmente de quem não entende tecnicamente o negócio. Sim. Tá certo? A planta, né? A fisiologia. Mediante isso que você está colocando, né, me bateu aqui uma curiosidade. À medida que eu tenho persistentemente essas temperaturas altas, acaba saindo um pouco da justificativa, né? Deixa de ser justificado essas podas mais radicais na lavoura, não deixa não? Ô Leandro, quando você faz isso daqui, ó, quando você tem um fruto de café aqui, no ramo, você tem estresse. Porque Perfeito. ela tem mandar comida para a planta crescer E por fruto, e desenvolver. Por fruto. Isso. Quando você tem essas podas radicais como um esqueletamento, você não tem direcionar recursos para os frutos. Você canaliza. Você canaliza tudo para o crescimento e reserva. E eu acho que, na minha opinião, um dos jeitos de você mitigar esse efeito climático seria mexer mais com poda. Ah, tá. Então é o contrário do que eu estou pensando. É o contrário do que você está pensando. Tá certo. Nós vamos ter que trabalhar com mais podas. Esse ano, acho mesmo correndo o risco desse não crescimento? Mesmo correndo um risco de crescimento menor. Porque você pega aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa lavoura negou. Vai dar uma safra média. A lavoura que está aqui, eu estou mostrando o ramo, que foi esqueletado café, que tem poucos grãos, negou. O que acontece? Essa lavoura não tem crescimento para o ano que vem. Então, se você esqueletar, você corre menos risco. Então, eu acho que o caminho é esse. Nós mexemos mais com podas. E o lance também de tirar esse café mais cedo também das lavouras, né, Marcelo? Essas podas um pouquinho mais cedo. Leandro, quanto mais cedo você cortar a lavoura, mais cedo ela volta a produzir. Você vai ter uma safra mais alta aí daí 2 anos. Quanto mais tarde você vai dividir você vai dividir a safra. Você vai ter uma safra, uma lavoura que você atrasou para podar no final de 2024, você dividiu a safra para 2026 e 2027. Talvez esse não é o ideal, porque vai acontecer o quê? Vai ter grão, você vai canalizar energia para o grão e canalizar para o crescimento. Ela não vai crescer, a primeira vai priorizar o fruto para perpetuar a espécie. Perfeito. Pessoal, que aula, hein? Foi uma verdadeira catequese. Marcelo, muito obrigado. Obrigado pela força sua de vontade, né, de trazer esses experimentos para nós. Isso aqui virou uma sala de aula, viu, Fabão? Virou uma sala de aula. Obrigado, Marcelo. Compartilhar seus conhecimentos, compartilhar o que você está enxergando no campo. Tenho certeza que quem assistir esse episódio vai aprender muito. Eu aprendi demais aqui hoje, tá? Obrigado mesmo. Tá joia, Leandro. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês hoje. Eu achei interessante trazer isso, que todo mundo fala, mas ninguém mostra. É verdade. Eu sou daquele povo que tem que matar a cobra e mostrar o pau. Senão não adianta. Show de bola. Na hora que você mostra, você visualiza, mesmo você falando para os nossos ouvintes, você explicando, contando o ramo, ele vai enxergar a lavoura dele e amanhã ele já vai olhar na lavoura. Opa, minha lavoura está acontecendo a mesma coisa. Para aqueles que estão mais distantes da lavoura, que é o pessoal do mercado, o pessoal que trabalha com café, que é o meu caso, mas você não está no dia a dia da lavoura. A gente acaba tendo muito acesso a essas informações, mas por foto, né? Sim. Você não consegue visualizar de fato aquilo que está acontecendo, você não consegue perceber a questão do peso do grão, entendeu? Que foi um lance que nós comentamos muito no ano passado, né? A cafezada tudo leve,
Não é verdade? Esse ano a turma vai pegar a sacaria, vai estar estufada. Pois é. Que vai ter muito grão xoxo. Pois é, isso aí é uma preocupação, inclusive para aqueles que estão nos assistindo, que, na verdade, faz parte desse mercado. Não estou falando aqui só de produtor, não. Estou falando de todos os outros que também compõem o mercado de café. Tem que ficar atento a essa informação, né? Porque nós vamos precisar de mais grãos de café para fazer uma saca de 60 quilos. A não ser que a gente venha dividir a saca para 30 quilos, né? Igual eu brinco, esse dia começou a aparecer o café fake, né? Misturado com palha, folha. Eu estava lendo uma reportagem ontem à noite que eu achei interessante. No Brasil teve o café fake. Lá na Europa eles já estão misturando café com chicória. Tem o café de chicória. Tem. Já viu? O café de chicória, então. É isso aí. Pode ser uma saída. Ou fazer chá. Ou fazer chá. Que eu também já fiz. Folha tem bastante. É isso aí. Marcelo, mas muito obrigado. Quer deixar a última mensagem aí para o produtor? Quero. Nós somos a Coopervais, sou engenheiro agrônomo da Coopervais, aqui da unidade da Matriz de São Gonçalo. Nós temos aí 7 filiais aí esparramadas, 7 unidades de negócio. Estamos perto do produtor, somos uma cooperativa menor, mas junto com todos os nossos produtores. Com certeza. Colocamos à disposição de vocês aí, temos técnicos capacitados para estar ajudando todo mundo nas tomadas de decisões. Marcelão, então agradecer você por essa participação, foi muito bacana, isso aqui foi uma verdadeira catequese. Te agradeço de coração. Pessoal, muito obrigado, chegamos a mais um final aí de episódio Café na Pauta, agregando valor ao produtor e à produtora de café. Mais uma vez, gostaríamos de reforçar as nossas redes sociais, estamos aí no Instagram, no Facebook, Café na Pauta Oficial. E se você tiver curiosidades, perguntas, quiserem deixar aí para o nosso agrônomo Marcelo Pereira, fique à vontade. É só acessar, deixar sua perguntinha lá que nós entraremos em contato com o Marcelo e iremos respondê-los na medida do possível. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Também não poderíamos esquecer de agradecer os nossos apoiadores, Coopervaz, Luiz Dreyfus, obrigado pela parceria, sempre junto agregando valor ao produtor rural.